Oi, gente, agora sim, né? Como eu tava falando para vocês, bem-vindos a mais uma live aqui do Corações Preciosos, mais uma live preciosa, né? E hoje nós temos uma convidada super mega especial, uma amiga muito querida, que tem uma história para compartilhar com vocês. Ela vai estar aqui abrindo o coração dela, a vida dela, para falar um pouquinho da experiência dela antes de ser mãe e como foi todo esse dilema, né? Até o momento de descobrir que estava grávida. Então nós vamos aqui. Eu tenho certeza que muito do que vai ser falado aqui nessa noite para vocês e ainda no entardecer para mim aqui no Canadá. E vocês estão vendo, eu estou aqui num cenário novo, né? E vocês agora vão estar sempre comigo aqui nas lives com esse cenário, às vezes aqui com a janela ou com um fundinho diferente aqui que a gente vai programar aqui para vocês que vocês realmente estejam aí num lugar bem bonito, acompanhando tudo. Mas aqui atrás tem essas árvores lindas, ó, que vocês têm aqui como fundo agora das nossas lives. E a gente vai estar aqui com a Daiane hoje, né? E ela vai compartilhar. E eu sei que muitas de vocês vão se ver, né? Vocês vão se ver, né? Nessa história também. Eu acho que vai ser incomum para cada um de vocês. E obrigada. A Mari tá falando, eu nunca comprei seu conteúdo achando que... Mas tô vendo pela live agora, acredito. São baratos demais para o conteúdo maravilhoso. Promete comprar antes de aumentar. Ó, Mari, que bom que você está gostando. Conhecer o nosso material. Esse material que está sendo vendido, tá? Que está sendo liberado. Muitas pessoas, eu acho que talvez a forma que nós apresentamos ali ficou... muitas pessoas ficaram com dúvidas, mas saiba que o nosso material que está sendo vendido, nesses valores que estão bem acessíveis aí, ele é todo em PDF. Você vai receber um material digital, você vai ter acesso a uma plataforma maravilhosa, tá? E ali, toda semana a gente libera um material para você. Eu vou até pegar aqui um para você ver como que ele fica impresso, né, da forma em casa, como eu faço aqui na minha impressora. Vou pegar aqui para vocês. Dessa semana que a gente liberou foi a história de Joquebede, Ana e Maria, né? O maravilhoso amor de mãe. Então, quando você imprimir esse material, você vai ter um material assim, ó, feito em fichas. Tá vendo como eu fiz? Eu coloquei aqui no material com a gramatura mais grossa, tá? E aí você vai ter ele dessa forma. São 52 kits, sim. Você vai receber toda semana o material liberado na plataforma, mas é um material 100% digital. Mas nós temos o clubinho Corações Preciosos. Esse sim é um material físico. Você vai receber 2 kits na sua casa, né? Com tudo incluso. E você vai pagar uma assinatura mensal. Quem conhece a leiturinha? Então, a nossa proposta é o mesmo plano de negócio da leiturinha, tá? A leiturinha você paga mensalmente e você recebe todo... acho que 2 kits também por mês na casa, com toda uma experiência linda lá da leiturinha, só que você vai receber o nosso material, que é um material 100% bíblico, todas as histórias são tiradas da Bíblia, me apresentando para vocês. Sou mestre em teologia, então todo o meu conhecimento como pastora, como educadora, sou formada em música sacra, fiz um mestrado na área de educação musical. Quase concluí, mas não consegui concluir porque a faculdade, a universidade que oferecia o mestrado foi embora para os Estados Unidos. Na época não tinha como, mas eu fiz todo o mestrado, só faltou entregar a dissertação. E aí eu tô abrindo meu coração com uma frustração para vocês.
Mas eu não concluí o meu mestrado, fiz ele todo, fiz todas as pesquisas, já tinha tudo engatilhado, já tudo a ponto, assim, só para entregar a minha dissertação, mas não foi possível. Mas aí eu fiz o mestrado na área de teologia, então eu compartilho todo o meu conhecimento, né, com meus 48 anos de vida, filha de pastor, cresci no berço cristão. A minha vivência é uma vivência realmente na prática, né, do que é a vida cristã. Então, tudo isso eu coloco dentro desse material. Hoje, uma pessoa lá nos nossos perguntinhas que a gente faz, né, quem é o personagem, a pessoa falou assim, Jacó não foi enganador. Falei, sim, Jacó foi enganador. Por quê? Porque Jacó, ele tinha negociado com Esaú o direito de primogenitura e não a bênção de primogenitura. Naquele momento que Isaac iria dar a bênção para Esaú, ele iria dar a bênção da primogenitura, mas o direito de primogenitura é diferente da bênção de primogenitura. Então são coisas que a gente procura nos nossos livros de apoio, né, para ter informações fidedignas aí para vocês. Outro dia alguém colocou lá na nossa postagem sobre a 12 tribo, que não os filhos que os filhos de Jacó não se tornaram 12 tribos. Sim, eles tornaram 12 tribos, mas não se tornaram 12 territórios, né? Levi foi uma tribo, a tribo de Levi, né? A tribo de Levi, tanto que Moisés era descendente da tribo de Levi, mas ele não herdou um território. E José, ele recebeu o território representado pelos filhos, porque ele levou os filhos até o pai dele, né? Até Jacó, para que Jacó desse a bênção para os filhos dele. E aí os filhos foram elevados, né, do patamar de neto para o patamar de filhos, né? Então são coisas que a gente vai colocando aqui, vai colocando uma pitadinha de teologia para também enriquecer o conhecimento dos pais. Teve uma história que foi da mulher samaritana, que eu fiz ali todo um apanhado de como que foi essa rixa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. São horas que a gente passa em cima de um livro, estudando, recorrendo a amigos teólogos também, para que a gente possa levar o material melhor possível para vocês. Então, dizendo tudo isso e dizendo que o nosso material é 100% PDF, mas que nós estamos lançando sim o Clubinho da Leitura, e nesse você vai ter oportunidade de receber na sua casa, né, o livro físico, que a gente está aqui já passando pelos últimos detalhes, está ficando lindo mesmo, e você vai receber. E o primeiro é Davi o Corajoso. Então vamos lá, já falei bastante, né, do nosso material. Agora eu quero chamar a nossa convidada, a Daiane. Vamos lá, chamar a Daiane aqui. A Daiane ficou um pouco resistente de aceitar o meu convite, mas ela aceitou o convite, mandei as perguntinhas para ela. Gente, eu quero muito, estava esperando muito esse momento aqui com ela. E bem-vinda, Dai. Obrigada, Silvinha. Boa noite. Boa noite. Daiane com E, igual Anne com E e com 2 N's, viu, gente? Não é Daiana, é Exatamente. Daiane. Por favor, Dai, que é mais fácil, né? Isso. Pra não ter erro, Dai, pronto. Obrigada, lindona, por você estar aqui. Vou te apresentar. A Dai, ela é uma servidora pública, uma mulher linda, maravilhosa, pastora de crianças, casada com o Adriano e mãe do maravilhoso, do gostosíssimo Henrique. E Dai, ela esteve como líder durante muitos anos, líder do Ministério Infantil da Igreja de Deus ali na Asa Sul. Algumas pessoas da Igreja de Deus da Asa Sul já passaram por aqui. E Dai foi essa pessoa que durante muitos anos dedicou a sua vida ao Ministério Infantil, porque ela foi alcançada dessa forma.
Foi aí que ela teve um encontro lindo com Deus. Ela tem um testemunho muito bonito de conversão com o Ministério Infantil. E hoje ela é a nossa convidada e nós queremos aqui usar esse tempo para conversar, para ouvir o que a Daiane tem para compartilhar com a gente aqui nessa noite. Obrigada, Silvinha, por esse convite. Eu não consigo chamar ela de pastora Silvia, gente, porque ela é praticamente da família, Silvinha. É verdade. Então, obrigada. Para mim é uma honra, você sabe, né? Então, sendo um convite seu, a gente vence a timidez e vem. Ó, Dai, tem um monte de gente aqui conhecida. A Miles, Yara tá por aqui, Jeane tá por aqui. Jeane passou aqui, foi maravilhosa. Oi. Ah, o maridão tá aqui tietando. Mamãe, a Tânia tá. Neivan tá aqui. Mari, não sai, continua aí, viu? Continue aí. Olha só, a Aniessa, o César estão todos aqui, gente, meus amores. Coisa linda, família maravilhosa que eu amo muito e que tem aí a matriarca, né? A gente fala matriarca, parece que a gente está envelhecendo a pessoa, mas é a Tânia, uma mulher super forte, linda, que é um exemplo de crente, de cristã e que conseguiu aí, com o exemplo dela, levar todos os filhos para o caminho do Senhor. E o Yuri, gente, eu vou fazer aqui meu merchan, né? Puxar meu saco aqui, que todo mundo sabe e ninguém fica com ciúmes. O Yuri é o meu fotógrafo favorito, querido, da minha vida toda. E ele que registra todas essas fotos bonitas, que se você vê alguma foto bonita minha, pode saber que foi o Yuri que tirou essas fotos. Mas a gente tem aí o Igor, que é uma pessoa que a gente ama, nós somos padrinhos de casamento dele. A Daniele, que infelizmente não vou conseguir estar no casamento, mas que tá noiva, né? E a gente ama demais essa família. Caiu. Deixa eu arrumar aqui, só um instante. Deixa eu pôr aqui. Aí, acho que vai ficar. Não, acho que não vai ficar, não. Vou colocar aqui em cima. Então, Dai, vamos para a nossa conversa de hoje, né? E essa conversa, ela tá bem pitoresca, né? Eu tinha medo de ter filhos. Então, Dai, eu quero fazer a minha primeira pergunta. Quem é a Dai? Me fala quem é Daiane César. Como você se vê? Eu acho que você resumiu bem aí quem é Daiane César, né? No âmbito geral, sou casada, servidora e tal, mas eu acho que o meu título principal agora é mãe. César, mãe do Henrique, de 1 ano e meio. Acho que essa é a principal qualidade hoje que eu me vejo, como eu me vejo hoje. Daiane, mãe, né? E como você disse, também fui líder de Ministério Infantil por quase 10 anos, então é algo que faz muito sim parte da minha vida, parte de quem eu sou. O Ministério Infantil, o Ministério com Crianças, o pastoreio de crianças, né? Faz parte de mim. Não, por mais que eu tenha deixado o cargo, acho que o Ministério vai me acompanhar aí. Só que hoje é um ministério que eu estou exercendo em casa, né? Com o meu agora. Mas isso são coisas assim que você faz, né? Que são funções, né? Eu sei que mãe é algo que vai ser a vida inteira, mas foram os locais que você ocupa. Mas quem é a Daiane como pessoa, né? Quando você se vê como quem é Daiane, né? É uma pessoa alegre, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa metódica. Me fala quem é Daiane. Ai, Daiane, nossa, tu já começou com pergunta difícil, né? Vamos caminhando por aí. A Gabi falou, ai, que emoção. Bem a cara dela. Eu acho que eu me vejo como alguém que
quer fazer a vontade de Deus, sabe? Assim, eu acho que acima de tudo eu me vejo assim como alguém em busca do Senhor, de conhecê-lo mais e de fazer a vontade dele na minha vida, né? Eu acho que eu sou uma pessoa em constante mudança. Eu tenho tentado, assim, abrir meus olhos, meus ouvidos para aquilo que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. E então, uma pessoa que está em transição sempre, assim, sabe? Mudando de fases e tentando extrair algo bom em cada fase que ela tá. Eu me vejo assim hoje, sabe? Esse tipo de pessoa. A Daniela está dizendo que você é a pastora da família. Ah, Eu já te disse isso algumas vezes, né? Que você é bem aquele ponto de equilíbrio, né? Você, Dai, é uma pessoa ansiosa. Eu te sim, conheço, a gente já teve muitas conversas assim, super profundas, né? De coração para coração, então eu te conheço. Mas para a gente entender um pouquinho, por que o medo de ter filhos, eu queria que você falasse um pouquinho assim, de como que é você, o seu temperamento, a sua personalidade. sou uma pessoa muito ansiosa, muito insegura também, assim, em relação a algumas áreas da minha vida, né? A tomada de decisões. Então, admito isso, assim, sempre admiti, porque é algo, assim, que é uma característica muito forte, assim. E sempre quero fazer as coisas da maneira correta, da maneira certinha, né? Então, assim, termino me tornando uma pessoa muito racional. Então, acho que tudo isso tá dentro desse medo aí que eu tinha, né? Porque essa ansiedade, essa vontade de querer fazer tudo, né? Não pode ter erro, não pode ter falha. Então, tudo isso tem o seu lado bom, mas tem um lado que te paralisa muitas vezes, né? Então, sou sim uma pessoa muito ansiosa. Tenho tentado vencer isso, né? É algo que a gente tem que realmente reconhecer que a gente é e tentar mudar, né? Mas são características que realmente influenciaram nesse medo aí de engravidar. E quais os medos que você sentia em relação à maternidade? Porque, assim, eu sei que você é uma pessoa, assim, ansiosa, mas eu acho que essa ansiedade tem muito a ver, porque você é uma pessoa muito responsável, né? Então, você é uma pessoa que quer fazer aquilo que te é proposto de forma responsável, bem feita, você gosta de trabalhar com excelência, e quem dirá ser mãe, né? Quem dirá ser mãe? É uma vida toda que está aí por sua responsabilidade, né? Desde da gestação até o final, né? Não existe isso. Quando você estiver viva, você vai ser mãe, mesmo sendo adulto, né? Os filhos. Então, eu sei que todo esse senso de responsabilidade que você tem, isso trouxe todo esse medo, né? Que é algo que a gente conversou antes e que foi exatamente por conta disso que surgiu essa live aqui. E quais os medos, então, que você sentia? Quais esses medos de ser mãe que você tinha? Eu hoje vejo assim, eu senti aquele medo que eu acho que é comum de muitas pessoas, assim, eu acho que a gente está acostumado a viver para a gente mesmo, né? Então, é o meu salário, eu gasto como eu quero, é o meu tempo, eu gasto como eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Então, você se acomoda a viver para você mesmo, para os seus interesses. E então, esse lado egoísta e egocêntrico é algo que eu enxergo hoje como foi um dos principais motivos, né? Porque os medos que eu tinha era muito baseado nisso, assim, poxa, como é que vai ser a vida financeira? Vai dar? Não está encaixando no orçamento aqui uma mensalidade de uma creche, né? Não tá, eu ouvia os colegas falando quanto que gastava com filho e tal, eu falava, cara, não dá para encaixar isso agora, né? Ah, eu quero ter e fazer muitas coisas antes de ter um filho. Então, se eu tiver, eu não vou conseguir fazer essas coisas. Eu não vou conseguir realizar tantas coisas, tantos planos que eu tenho para minha vida. Se eu tiver o filho, eu não vou conseguir realizar. Então, assim, esses medos, assim, que hoje eu vejo, que é muito também da falta de fé, né?
sabia reconhecer isso na época, que é uma falta de fé também, porque a gente termina confiando na gente mesmo, no que a gente tem, nos nossos recursos, né? E esquece do Deus que a gente... Então, assim, eram esses medos, assim, de não vou dar conta, não vou dar conta, não sei se eu tenho uma estrutura emocional para ter um filho, ainda mais trabalhando em Ministério Infantil, você vê diversas situações, né, dos pais com os filhos, e aí eu pensava, gente, será que eu, quando tiver o meu, eu vou ser desse tipo de pai, eu vou ser desse tipo de, né, esse tipo de mãe que vai fazer isso? Será que eu vou ter, será que se meu filho for assim, eu vou conseguir agir dessa forma? Enfim, eram inúmeras questões na minha cabeça que me paralisavam, assim. Eu falava, não dá pra mim. Então, quando a gente casou, tinha aquela desculpa, né? Ah, não, tem que aproveitar e tal. E aí eu fui postergando o máximo que eu podia, né? Não, deixa para depois, vamos deixando para depois, vamos deixando para depois. Mas sempre com esse pensamento, esses pensamentos, eram esses os motivos reais, né, de eu não ter. Eu tô aqui anotando já pra gente fazer o nosso carrossel. Foi até ideia sua, gente. Hoje, se vocês forem lá no feed, vocês vão ver que tem lá vários carrosséis, que foi um resumo de todas as lives lá. Tem o nome da live, o título da live lá embaixo, e as frases que eu consegui tirar, assim, que eu achei importante. E já estou aqui anotando, organizando as da Daiane. É tão interessante como que nós temos essa tendência de observar os outros, né? E de pensar assim, poxa, essa sua, isso que você está falando, nessa ponderação agora, de olhar para os outros pais e pensar, poxa, vou ser igual esses, né? Será que no final das contas todo mundo cai na mesma preservada? Como é que é, né? Nós achando que a nossa história vai ser uma reprodução da história de outras pessoas, mas a gente sabe que nós somos dono da nossa história, né? Nós temos essa autonomia de poder escrever a nossa própria história, a nossa própria forma de ser mãe, né? E isso é muito individual mesmo. E é tão interessante que você falando assim que era até um pouco de falta de fé, mas a maternidade, a mãe nasce com filho, né? A mãe nasce com filho. Não nasce só uma criança, nasce uma mãe. A gente tem uma graça que nós recebemos quando nós recebemos os filhos. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor falando da graça, a graça, tipo, como se fosse a graça do momento, aquela graça que Deus dá para as determinadas demandas que ele nos coloca. Né? Como eu estou aqui, por exemplo, como missionária no Canadá, então Deus está me dando uma graça emocional para superar questões que eu preciso para esse momento. Então Deus ele faz isso, ele nos dá uma graça especial para aquele determinado momento que nós estamos vivendo. Então ele dá uma graça especial para as mães. Verdade, verdade. Tem vivenciado. Algumas desses medos, eles chegaram a te trazer um sentimento meio de paralisante, um Com sentimento paralisado. certeza, com certeza. Eu pensava assim, que nem eu comparava as crianças, né? Nossa, essa daqui, ela estuda num colégio muito bom, olha o desenvolvimento dessa criança. Claro, quando eu quiser ter filho, eu vou querer que estude tal, 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 faça isso, faça aquilo. E aí, será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir pagar? Não, não vou, agora eu não vou, então eu não posso ter filho agora. Então, assim, tudo era motivo para eu não ter filho. Porque eu achava que não ia conseguir dar o melhor, não ia conseguir dar o meu melhor. Então, todos esses medos, eles realmente me paralisavam. E eu acho interessante porque as pessoas vinham conversar comigo, contar experiências, e eu via que era Deus querendo falar comigo. Mas mesmo assim, era um sentimento assim de estar paralisada mesmo. E se fosse para colocar esse tipo em grau de, de relevância, assim, de poder de medo, hoje você já
tá fora, né, desse, olhando para a Dai lá atrás, aí você fala assim, não, esse foi o maior medo de todos. Você consegue, assim, classificar? Eu acho que eu acho que o que mais me assustava era o financeiro. Era o que mais me assustava, porque eu ouvia muitos relatos das pessoas, as pessoas do trabalho, quanto que elas gastavam, investiam e tudo mais, e eu falava, não dá não, é um investimento muito alto, não dá para mim. Não dá pra gente agora, tá? Eu acho que foi isso. Foi isso e também a parte de mudar a vida por completo, assim, de abrir mão de mim mesma. Isso também era um dos medos, eu acho que estava junto, assim, o abrir mão de mim mesmo, porque eu tinha uma noção que você abre. Não, na verdade, eu não tinha noção. Depois que a gente tem Você filho, tinha que uma a gente ideia, sabe. Eu tinha uma leve uma leve ideia, ideia. já me assustava. Mas, na verdade, depois que a gente tem, é que a gente sabe tanto que a gente tem que abrir mão e é uma abnegação diária mesmo. Mas esse medo da mudança, de abrir mão de mim mesma, é, eu acho que esse foi o maior, na verdade, sabe? Acho que esse foi o maior. E como foi esse seu processo assim com Deus para vencer os seus medos? O processo com Deus, o processo com você mesmo. Você é uma pessoa, assim, eu acho que você é uma pessoa super humilde, principalmente nessa questão assim de assumir você mesma, sabe? De assumir as suas debilidades, de saber, não, eu preciso melhorar nisso. Sempre tem uma humildade para ouvir, né? Como eu sempre tive essa liberdade de falar coisas para você que talvez outras pessoas não teriam, né? Essa afinidade para falar, eu nunca vi uma resistência sua. Né? Sempre quando eu falava, Dai, olha isso, aquilo outro, você nunca é, assim, se portou de uma forma eu falar de eu pensar assim, não vou mais tocar em assunto nenhum com ela porque ela tem resistência. Você tem essa humildade de se avaliar. Então, com certeza, você teve ali um processo de vencer de olhar para dentro de você mesmo. E me fala como é que foi isso. Olha, eu estava pensando sobre isso, sobre todo esse processo e vendo assim como o nosso Deus é um Deus gentil com a gente, cavalheiro, de esperar o nosso tempo, assim, eu acho que ele olhava assim, minha filha, calma, numa hora, eu tô esperando só você, sabe? Porque foi um processo tão bonito, com esse medo todo de mudar a minha vida, era por quê? Porque eu sabia, eu sempre fui uma pessoa que me entregava para os outros. Você via eu no Ministério Infantil como é que era. Né? Eu abria mão de muitas coisas minhas, dos meus interesses para estar ali. E eu sabia que se eu tivesse um filho, eu ia fazer isso muito mais, numa intensidade muito maior. E aí eu pensava, poxa, eu preciso viver. Se eu tiver um filho, eu vou viver só para ele. Entendeu? E, e aí chegou uma hora, enquanto eu podia postergar, né, eu fui levando, cheia de desculpinhas e fui levando. Mas aí, quando eu fui chegando perto dos 35, aí eu conversei com a minha médica, né? Aí ela falou assim, ó, não dá para esperar muito mais de 35. Assim, 35 você tá já no limite, tá na hora de você já tentar, você tem endometriose, que realmente, né, tava passando por esse tratamento de endometriose, então você não sabe como é que vai ser. Então, isso foi no ano da pandemia, 2020. Em 2021, quando for janeiro, fevereiro, você já para de tomar um anticoncepcional e já vai tentar. Aí, e era o ano que eu ia fazer 35, né? Aí eu falei, não, realmente não dá mais pra postergar isso. Eu tenho que ter filho. Aí eu falei com Deus, Deus, eu sei, eu falei pro Senhor, falei, Deus, eu sei que muito desse meu medo é falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a crer que o Senhor vai me dar a condição emocional, financeira, de tudo, né? Porque Deus sempre falou que ia me dar filhos, então eu tinha que crer que Ele ia dar e Ele ia providenciar tudo. Mas era algo assim muito irracional o que eu sentia, sabe? E aí eu decidi, não, agora eu vou ter filho,
porque realmente já chegou a idade e tudo. E as pessoas conversavam. Eu ouço muito Deus através dessas conversas informais que eu tenho com as pessoas, um bate-papo, uma troca. Quando eu estou com algum conflito em alguma área, de repente chega alguma pessoa do nada e conta uma experiência que ela teve justamente naquela área, sabe? Então, assim, Deus vai falando comigo na sutileza. Né? Não sei se Jeane ainda está aí, foi uma das pessoas que do nada chegava, e, naquele jeito bem sutil dela, né? Bora, minha filha, quando é que você vai ter filho? Bora, anima aí. Aquela Bem, sutileza foi ótima. bem sutil, né? Mas foi uma das pessoas assim que eu vi em uma conversa. Isso, você mesmo, dona moça. Em uma das conversas que a gente teve, que ela falou tanta coisa. Isso, Bora, desse. veinha, foi ótimo. Mas ali naquela conversa informal, ela também foi falando muitas verdades, assim, muita coisa de Deus mesmo, sabe? Foi uma pregação completa ali, falando do medo e tudo. E, e eu ouvi aquelas coisas e eu sabia, isso é Deus que está querendo falar comigo. Mas eu não, mesmo assim, tá bom. Aí, beleza, decidi que ia. Eu posso seguir aqui, Silvinha, Pode, contando? pode, eu tô aqui anotando tudo. Tá. Aí eu decidi, não, então tá bom. Quando for lá para janeiro, fevereiro, vou parar, vou começar a tentar. Ótimo. Decidida na minha mente. Quando foi, quando chegou, né, o ano seguinte, o ano dos meus 35, tô muito velho, vou engravidar. Aí, quem disse que eu conseguia? Foi aí que eu tive real noção do tamanho do meu medo. Porque eu estava decidida, eu sabia que eu queria, eu sabia que era o momento, mas eu não conseguia. Eu não conseguia fazer essa entrega, eu não conseguia, sabe, abrir mão disso, assim, do meu controle de não ter. E aí eu vi, assim, não, realmente, eu tenho um medo fora do normal. E aí eu comecei, né, a trabalhar isso com Deus, assim, orava, falava, Deus, eu não acho que é agora, não tem certeza, tal, e aquela briga. E nisso eu tenho tinha, né, um colega de trabalho que a gente tornou, nos tornamos muito amigos, né? Ele, a família dele e a minha, né? Ele, meu marido e tal, de se encontrar e tudo. E ele e a esposa são católicos, e aí eu posso até falhar no termo e tal, porque eu não sei bem como é. E a mãe querendo um neto e orando, e onde ela ia, todo mundo falava que Deus ia dar um neto para ela. Enfim. E aí, esse meu colega, ele é esposo católicos daquela linha, assim, de que eles acreditam que o casal tem que ter o número de filhos que Deus enviar, né? Então, só se tiver um motivo muito justo para não ter filho, aí tudo bem, mas se não, tem que aceitar os filhos que Deus manda. E eu acho isso, assim, uma fé muito grande, porque você confiar que Deus tem o melhor. Se ele tem esse filho para você, é porque é o plano dele, ele vai providenciar tudo. E a gente casou no mesmo ano. Eu casei em outubro, ele casou em novembro. E a gente, tanto é que a gente se aproximou muito por conta disso, preparativos de casamento e tudo. E aí ele engravidou logo em seguida, né? Depois do casamento. E ele já estava no segundo bebê e eu nada. E aí um dia ele me chamou no WhatsApp para falar um negócio de serviço e tal, e conversa vai, conversa vem. E aí ele começou com um papo que eu sabia que era para mim, né? Ele começou: "Ah, isso aqui, você acha que eu não tenho medo de ser pai? Você acha que a Luciana não tem medo? E não sei o quê?" Aí começou a falar, o medo. E aí, engraçado, eu fui revisitando essas conversas e eu vi que ele falou uma frase muito parecida com a frase que Jean já tinha me dito no ano anterior. Ele falou assim: o medo paralisa, ter filhos faz você caminhar. Foi isso, ter filhos faz você caminhar. E Jean tinha dito para mim assim: filhos nos tiram do conforto e nos fazem prosseguir. E aí ele foi falando. Aí hoje eu fico vendo, tá vendo? Tanto que Deus ficava me mandando recado e eu duro ainda na queda. E aí ele falando, ela tinha muito medo também. Você não acredita, mas tinha. Eu falei, eu não acredito mesmo, que vocês são super resolvidos, não é possível que vocês tinham medo. Ele, não. Aí ele foi contando todo o processo deles. Porque eles sempre foram tão de fé que eu nunca pensei que eles tivessem medo, entendeu? De ter filhos. Porque foi muito, sempre deixou muito claro que ele, quando casasse, eles seriam filhos que Deus mandasse. E ali ele foi contando do medo, ele falou, olha, é o medo que aflige todos os pais.
a gente acha que a gente não vai dar conta e tal. E aí ele foi falando muito. Aí falou, Dai, você nasceu para ser mãe. Você é inimaginável não te ver como mãe. Eu convivo com muitas mães, eu sei que você faz parte desse grupo de pessoas, só você não tá vendo. Esse medo tá te paralisando e tá te privando de viver o maior amor do mundo. E eu ouvindo aqui, ouvindo, né, lendo, e aí eu, gente, é Deus que tá falando isso comigo, porque foi muito do nada, ele falando. E eu amei. Eu vou realmente parar de tomar anticoncepcional, eu vou engravidar. Tá na hora e tal. Aí, quem disse que eu fiz isso? Vamos esperar mais um pouquinho. Nossa conversa foi em janeiro, passou fevereiro e tal, e nada. Aí, e eu já tava assim, aí depois eu peguei e decidi, quer saber? Vou fazer o seguinte, Deus pode me dar filho, eu tomando anticoncepcional, eu não tomando anticoncepcional, porque Deus é poderoso para isso. Então, Deus, eu não vou parar não. Se o senhor quiser mandar, se eu tenho plano mesmo para me dar um filho, o senhor manda. Manda eu tomando anticoncepcional mesmo, porque eu vou saber que foi de Deus mesmo. Porque assim, aí eu não vou ter dúvida que foi o Senhor. Aí, olha só, a trouxa, né? Querendo fazer do jeito dela. Querer E manipular. falei, não vou não. E aí eu conversando um dia embaixo do prédio, uma conversa informal, assim, tava eu, a Ana Paula e a Zaira, eu e duas amigas, e a gente conversando, entramos nesse assunto, né? E aí a Ana Paula falando, o que que tava faltando, Dai e tal. E aí ela virou para mim e falou assim, Dai, você pode engravidar tomando anticoncepcional, você pode engravidar sendo infértil, Deus pode te dar um bebê, mas o que ele quer é ver a sua entrega. Ele quer ver a sua confiança, de entregar isso para ele, de confiar nele. E aí eu, amém. Amém. E ali, aquilo assim, foi assim, em cheio no meu coração. Ali eu me senti assim, confrontada. Falei, realmente, Deus quer que eu entregue. E eu não estou conseguindo entregar. Não estou conseguindo entregar. E aí, naquele dia, eu tive uma conversa séria com Deus. Falei, senta aqui, vamos conversar. Porque eu não estou conseguindo. E eu estou precisando de ajuda. Não consigo. Beleza. Passou mais um tempo. Aí eu tive um sonho. E nesse sonho, e o engraçado é que eu acordei, até comentei com a Adriana, falei, tive um sonho daqueles sonhos doidos, que não significa nada, acho que eu dormi de barriga cheia e sonhei uns negócios muito doidos. E aí eu, em casa, depois, veio um estalo, assim, o sonho veio na minha mente e veio, assim, o significado claríssimo do sonho, que era sobre o medo que estava me paralisando. E eu falei, cara, isso é Deus, Deus me deu esse sonho. Eu preciso tomar uma atitude. Eu não sei se dá tempo, se eu posso contar o sonho. Pode contar. Dá sim. Tentar resumir brevemente. Eu sonhei que com esse casal de amigos do trabalho, né? A gente estava numa área livre, assim. E a esposa dele estava bem na minha frente, assim, lá na frente, sabe? Numa parte, assim, um gramado, assim, lá na frente. De repente, surgiu uma cobra bem grande, assim, do tamanho dela, assim, sabe? E quando eu olhava aquela cobra, eu ficava desesperada, ficava com muito medo quando eu via a cobra. E aí eu tentava falar com ela, mas eu não tinha condição de falar com ela, de tanto medo que eu fiquei. E aí eu pensava comigo, falei, se eu ficar bem quieta aqui na minha, essa cobra vai parar, vai passar direto, não vai me atingir. Então eu ficava imóvel, eu falava, eu tenho que ficar imóvel, paralisada, que aí ela vai passar e não vai me picar. E aí ela passava direto dela, né, da Luciana, passava direto da Luciana e vinha na minha direção. E eu, assim, paralisada, imóvel, achando que a cobra ia passar direto se eu não fizesse nada. E ela vinha e me picava, bem na mão, assim. E aí a Luciana vinha e falava assim para mim, eu não me esqueço dessa frase. Ela virava para mim e falava assim, Dai, essas cobras assim a gente pega pela cabeça, ó. E pegava a cobra pela cabeça assim e jogava. Jogava longe a cobra. E vinha ela e o marido tirar o veneno da minha mão. Eu me lembro, ele pegava a minha mão assim, chupava, vamos tirar esse veneno, vamos tirar esse veneno. E olha só, eu ainda achando que era um sonho que não tinha nada a ver. Eu falei, gente, A gente interpretou o sonho todinho. né? Ai, O medo gente, paralisa e isso é deixa a Deus gente falando surda comigo. também, surda, cega, né?
Uhum, bem isso. Aí eu falei, Jesus, eu preciso tomar uma atitude, esse medo tá me paralisando. Eu acho que se eu ficar parada, não fizer nada, essa cobra não vai me picar, mas já me picou, já tô com esse veneno, né? Porque eu acho assim que a gente vencer essa natureza nossa, natureza humana caída. Eu acho que a minha natureza humana não estava nem falando mais alto, estava era gritando mesmo, porque eu não estava enxergando o propósito de Deus, né? Eu não estava enxergando o filho, como a palavra diz, que é a herança do Senhor, é uma recompensa que ele nos dá. Eu não estava enxergando dessa forma. Eu estava enxergando como o mundo enxerga, como o filho sendo um peso, né? Como o filho sendo despesa, como o filho sendo abrir mão de você, dos seus próprios interesses. Eu estava enxergando como o mundo enxerga e não como Deus enxerga a maternidade, a entrega de um filho. Né? Eu estava realmente, como ele disse, me privando de viver um grande amor por conta disso, por conta desse medo que estava me paralisando. E aí, ainda com esse sonho, eu fiquei muito assim em conflito comigo mesma. Eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que vencer esse medo. E aí eu estava fazendo os afazeres domésticos e ouvindo música. Eu gostava muito de ouvir música, assim, estava ouvindo música do Hillsong. E essa música falava muito, assim, de Jesus, quem ele é, o que ele já fez, que ele é um Deus que fez isso, que já venceu a morte, que falava muitas coisas. E eu ouvindo a música, cantando, e me veio, assim, falando, quantas vezes eu já cantei essa música e quando é que eu vou finalmente entender que é esse Jesus que você está cantando, que é o Jesus que você serve? Né? Que se você serve um Deus tão poderoso como esse que você está cantando, por que você está com medo? Se ele já venceu a morte, se ele sabe o que está lá no fim, se ele já está preparando tudo, por que você está com esse medo? E ali eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu falei, não, Deus, é isso mesmo. Eu sirvo um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, eu vou entregar isso para ele. E aí eu estava sozinha em casa, eu peguei a cartela de anticoncepcional e eu me lembro assim da cena patética. Eu sentada com a cartela de anticoncepcional falando para Deus assim, Deus, eu não consigo, me ajuda. E eu chorava, 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 eu não consigo me entregar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu chorava, e eu falei, mas eu vou te entregar. Tá aqui, Senhor. E eu olhando para a cartela de anticoncepcional. Engraçado, como se aquilo fosse algum tipo de controle, né? A gente sabe que não é isso, é uma questão de fé mesmo, né? E ali foi a minha entrega. E eu ainda pensei, não, eu não vou jogar fora, não, porque se minha mãe vier aqui em casa, é bom que ela vê que tá ali, para ela não já descobrir que eu parei de tomar, vai ficar muito ansiosa, querendo neto. Eu vou deixar ali. Aí eu não vou. Peguei, amassei, joguei no lixo, joguei o lixo lá fora e falei, a partir de hoje, não tomo mais. E foi, eu me lembro, foi um dia antes do Dia das Mães. Eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais. O Senhor está nas tuas mãos, a hora que o Senhor quiser mandar, estou aberto para receber. E assim foi a minha entrega, depois eu chorar sabe, e vencer aquele medo, porque era algo realmente muito irracional. Eu tinha ultrapassado, assim, sabe, o limite das justificativas para ter medo. E ali eu entreguei, eu fiquei tão leve que no mês seguinte, como o anticoncepcional ajudava nas dores da endometriose, né, quando eu parei de tomar, eu tive que fazer alguns exames e tal, que estava sentindo muita dor. E aí a médica, quando fez a ecografia, ela falou assim, ó, das duas uma. Ou você já ovulou dos dois ovários, que é bem difícil, assim, que você estava tomando anticoncepcional por muito tempo. Ou você já tá grávida e tá grávida de gêmeos. E eu falei, gente, como assim? Isso aí, né? Isso aí da consulta, do exame já. E ali eu vi que eu tava curada, porque eu saí tranquila, leve e feliz, com a possibilidade de já estar grávida. E aí eu falei, não, então realmente, e sair da clínica rindo e falando, Senhor, se for, amém. Estou aberta a receber, porque eu sei que é bênção do Senhor. E ali eu vi que realmente o Senhor já tinha trabalhado no meu coração a esse respeito. Ai, eu tô aqui. Tanta coisa, sei nem se eu vou dar conta de fazer o carrossel de tanta coisa que eu tô anotando. Gente, esse lance do medo é uma coisa assim que tem. Por isso que
A única coisa que vence o medo é o amor, né? Por isso, quando a palavra fala assim, o amor lança fora todo o medo, né? Para você ver o poder do medo. O medo é algo tão poderoso que para vencer esse medo tem que ter algo tão poderoso quanto, né? Ou tão poderoso quanto não, mais poderoso ainda, né? Que o amor. E esse medo você venceu exatamente com amor, o amor de Deus, assim, a forma que Deus foi te cercando, né, de todos os lados, colocando conversas que você conseguia ouvir que era ele, mesmo não trazendo aquilo para a prática da vida, mas você tinha um discernimento para saber que era ele que estava falando. Você escutava ele, mas você não trazia para a prática da obediência, né? É. Aquilo ainda não tinha assimilado em você. Então, o medo é uma coisa assim muito difícil de lidar, é paralisante, não é fácil assim, uma coisa tranquila de falar, de superar, mas é possível dessa forma quando a gente se entrega a Deus. Agora, para a gente encerrar a nossa conversinha, né? A gente já tem um tempinho ainda, mas e aí, como é que foi quando você chegou lá e pegou a sua. Como foi a sua emoção de pegar o resultado? Tô grávida, ainda teve o lance do sonho do Adriano, né? Que sonhou que era um menininho, o nome era Henrique, né? É. Quando você teve lá toda o chá revelação e realmente era menino e já tinha até o nome pronto, foi algo assim de Deus mesmo. Como é que foi? Como que foi essa sensação para você, Dai? Porque eu acho que depois a gente podia voltar aqui com você e mais alguém para a gente falar sobre a questão do parto. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente completar, que é uma outra história, mas falar sobre isso, sobre expectativas, né? Expectativas. Uhum. Eu acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Mas como que foi? Qual que foi? Qual é a emoção mais forte, Dai? O sentimento do medo ou o sentimento de saber que vai ser mãe? Ah, com certeza saber que vai ser mãe é uma emoção linda demais, assim, é transformadora, transformadora. Eu já sempre convivi muito com mãe, mas achava que tinha uma ideia, mas é só depois que a gente vive mesmo, que a gente vive esse sentimento. Por isso que hoje, vendo esse versículo, que o filho é uma recompensa que Deus dá, eu acho que Deus dá como recompensa a gente ter a possibilidade de sentir um amor desse tamanho. Porque é algo assim que só Deus pode dar, sabe? E quando eu engravidei foi muito legal, porque as pessoas participavam muito. E assim, direto chegava alguém e falava: sonhei com um menino. Sonhei com. Nossa, Dai, sonhei com um monte de cuequinha azul. Eu falei, gente, a amada chegou pra mim, sonhei com um monte de cuequinha azul, era seu bebê. Aí a outra falava, outra pessoa da igreja, sonhei com um menino, vai ser menino e tal. E o Adriano já tinha sonhado um tempo atrás, né, que era um menino, que o nome dele era Henrique. E aí a gente fez o chá confirmação, né? Não foi nem chá revelação, chá confirmação de que era um menino. E foi lindo, assim, ver o carinho das pessoas, ver toda a expectativa. Você falando assim, que nasce uma mãe também junto, né? Nasceu uma mãe, nasceu uma avó, um avô, um tio, uma tia, todo mundo junto, né? Com a chegada do Henrique. E é uma experiência, assim, transformadora, é um amor incrível. Eu já vi realmente muita gente se arrepender de não ter filhos, mas se arrepender de ter, eu nunca vi. Você pode abrir mão de muitas coisas da sua vida. Você pode, sabe, ficar sem dormir. Mas é engraçado, assim, que tudo vale a pena por aquele serzinho, né? Tudo vale a pena. Você passa por tudo. É um amor que só Deus é capaz de dar mesmo, como você falou. Deus dá uma graça pra gente passar por tudo isso que a gente precisa passar na maternidade, né? Então é um sentimento que extrapola, que realmente eu me privei de sentir isso muito tempo. Eu não precisava ter sentido todo aquele medo, né? Não precisava de tudo aquilo. O processo poderia ter sido muito menor, mas se eu soubesse como seria, de fato.
E aí confirma mais uma vez aquilo que eu estava falando, né? O amor lança fora todo medo mesmo, né? Foi exatamente quando você recebeu o amor nos seus braços, ou a confirmação do amor, né? Que o filho é um amor assim encarnado, né? Uma coisa que não tem como a gente tentar colocar em palavras, né? A gente tenta expressar um pouco, mas assim, resumir não tem como. Então foi esse amor, o amor de Deus te ajudou a superar, e o amor que foi esse amor que você sentiu pelo Henrique quando você soube da gravidez, teve o chá da revelação, foi onde tudo ficou realmente para trás, né? Não era mais, você não estava nem mais vivendo a sombra daquela sua história, era realmente uma página que virou totalmente. Porque existem situações que a gente supera, mas a gente ainda fica vivendo as sombras daquilo, né? Aquilo ainda traz um certo sentimentos, desperta sensações em nós, mas na sua história não. Foi uma página realmente que virou, né? O medo faz parte do passado e com certeza eu tenho convicção de que você é uma outra pessoa, até mesmo com Deus, né? Até Sim. mesmo Deus. Porque Deus, ele tem um compromisso com a gente, com os nossos filhos. A palavra de Deus fala que filhos são herança do Senhor, os filhos são do Senhor, né? A herança, a gente só recebe uma herança quando alguém morreu, né? Então a gente usufrui de uma riqueza que é de Deus, mas nós estamos na vida dos nossos filhos como mordomos para cuidar daquilo que é de Deus e que sempre vai ser de Deus, né? Então, se é dele, se a riqueza é dele, ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. E nessa semana, que é uma semana assim tão representativa, né? Que é a semana para o Dia das Mães, nós estamos aqui contando a história de uma mulher que nasceu para ser mãe, né? Igual a Jane falando, uma mãezona dessa aí, né? Uma pessoa que nasceu para ser mãe, aqui compartilhando, né, essa história de uma mulher que nasceu para ser mãe, que ama crianças, que pastoreia crianças como ninguém, mas que tinha medo de ser mãe, mas que venceu esse medo com toda essa gentileza de Deus, de colocar pessoas, criar situações para trabalhar no nosso coração, até que a decisão foi tomada. E que você fala assim que esse momento foi cômico, mas eu achei assim, uau, que momento foi esse, sabe? De você pegar aquele anticoncepcional e sentar ali e falar para Deus, Deus, eu não consigo. Você se rendeu, né? Você pegou aquele anticoncepcional e você se rendeu naquele momento. Para quem você deveria se render? Falar, Deus, eu não consigo. E aquele foi um momento profético, né? Foi um ato que você fez ali. Foi um momento lindo. Para mim foi o ápice aqui da sua história, né? Esse momento assim de você se entregar e diante de Deus e pedir, se render, né? E é quando a palavra diz, né? Quando eu estou fraco, aí que estou forte. Foi naquele momento de rendição, você se rendeu totalmente. Foi onde Deus entrou ali, te deu e você entregou a total dependência da sua vida para isso. Então, E olha só para você ver tanto assim que filho é de Deus, porque eu achava que no momento que eu entregasse, Deus ia mandar, que se ele só estivesse me esperando, assim, Deus estivesse doido para me dar um filho, e quando eu liberasse, ele ia mandar. Demorou 9 meses para eu poder engravidar. meu E Deus. aí o médico já virou para mim e falou assim: você pode procurar uma clínica de reprodução assistida, porque sua endometriose, lá, lá, lá. Eu falei: não, Deus falou que ia me dar um filho, eu não vou fazer nada. Ele vai mandar no tempo certo, né? E o Adriano fazendo um tratamento que deixava ele infértil. E a gente não sabia. A gente não sabia. E foi bem quando eu engravidei, o Adriano estava fazendo um tratamento que deixava ele infértil, para você ver. Que foi no tempo que Deus escolheu. Exato. Foi 9 meses depois. Então é Deus é que sabe o tempo dele, a hora dele, né? A gente tem que confiar. Era para ter mais uns 3, Jane tá falando aí, olha. Bora fazer mais um, fazer a menininha aí, ó. E a avó tá aí, concordo. Vou deixar tudo lá para ela cuidar. A pressão nunca acaba. Agora Não, é a menininha. A gente, menina, é tão gostosinha. Eu tenho dois. Gosto, né?
Eu sou totalmente suspeita. Desde adolescente eu queria ter 2 meninos, Deus deu. Dai, muito obrigada. Eu sei que para você não foi algo tão simples assim chegar nessa live e abrir sua vida, contar a sua história, mas muito obrigada. Como eu costumo dizer, você não só compartilhou da sua experiência, mas você compartilhou da sua vida, do seu tempo que não volta atrás mais, mas que com certeza vai agregar ao coração de centenas de pessoas, porque depois essas lives são muito assistidas. A gente tem 700, 800 mil visualizações nessas lives, dessas lives depois. E eu sei que vai chegar na vida de muitas famílias. Amém. Obrigada, que Deus abençoe. Se for para Amém. dar assim, outros 3, né? Mais 3, o tanto que for. Amém. Eu sei que a bênção do Senhor na vida sua e do Adriano. Que Deus possa capacitar vocês em cada necessidade de vocês, né? Que vocês possam ser pais segundo a paternidade de Deus, conforme a paternidade de Deus, segundo o coração de Deus. Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço demais. Estamos juntos aí no Corações Preciosos. Amém. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, que participaram aí, interagiram com essa live. Foi uma benção. Obrigada a vocês. Depois a gente vai ter a Day aqui para a nossa segunda live falando sobre expectativas, né? Vai ser muito legal. Vamos trazer mais uma. A Nayara, que teve a mesma História experiência. bem parecida. Exatamente. Vamos falar sobre isso. E vocês vão descobrir mais para frente sobre o que nós vamos falar. Beijo, saudade de você Beijo. também, Tânia, Giane, todo mundo, Dani, muita saudade de vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Com Deus.